Estamos de volta com o Ver Mais e o assunto agora incomoda muita gente. Incomoda mesmo, gente. Até a própria pessoa se incomoda, né? Pode ser a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, a sua irmã, porque afinal de contas, roncar não tem idade, né? E você provavelmente conhece alguém que ronca ou você mesmo ronca. E se isso acontece com você, certamente é um incômodo, principalmente se alguém dorme no mesmo quarto. Em alguns casos, o ronco é tão alto que pode ser ouvido na casa inteira, até pelos vizinhos, gente. Mas você já parou para pensar por que o ronco acontece? E tem mais, o ronco pode ser um sintoma de outros problemas de saúde? Para a gente entender as causas do ronco e os tratamentos que podem ser feitos para quem ronca, nós vamos conversar com a médica otorrino, doutora Liz Gondim. Boa tarde, doutora Liz. Boa tarde a todos. É um problema sério, né, doutora Liz? Com certeza, acaba não sendo só um problema de saúde, mas social, né? Como o Graciliano falou, fica aquela sinfonia. Fica. E a pessoa às vezes até fica realmente sem graça. Eu tenho vergonha às vezes de viajar ou dormir na casa de um amigo, porque realmente o pessoal filma, mostra. Porque geralmente quem ronca diz não, ou no não avião, ronco. né? Ou vai cuidar de um paciente no hospital. Exatamente. E acaba... É todo um transtorno, vai dormir no sofá da briga de casal, como você falou. Exatamente. E o ronco, na verdade, eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já roncou, porque as causas não quer dizer necessariamente que é uma doença. Não é só uma causa também. Né? Então, vamos dizer que é o barulho, né, o som que causa, o ronco é o som que é produzido na via respiratória. Então, um dia que você está muito cansado, você está com uma gripe, nariz meio entupido, ou quando bebe, né? Quando bebe, que o álcool dá um relaxamento, alimentos pesados à noite, até tem o que a gente chama de higiene do sono. Realmente, para você, tem algumas coisas que podem causar um relaxamento intenso e promover o ronco. E a questão das obstruções de via respiratória, que é comum em criança o aumento das adenoides, que é a carne esponjosa e as amígdalas. Sim. Em adulto, desvio de septo, pólipo, cisto, sinusite. Aí tem as causas que são mais problemáticas no sentido de doença, e sobrepeso também, né? Então, uma vez um médico da Grã-Bretanha me disse que quando engorda, começa a roncar. Eu, na verdade, achei aquilo assim estranho. Exatamente. Mas aí, realmente, depois parece que isso fazia sentido de alguma forma. Isso. Por quê? Porque ela aumenta, na verdade, a resistência respiratória. E principalmente se a pessoa dorme de barriga para cima, tem toda a questão da gordura, principalmente o homem que se acumula na região cervical. A base da língua, né? A língua tende a cair para trás. E o Reino Unido, inclusive, tem uma pesquisa que chega de 25% a 40% dos adultos roncam e metade da população dos homens acima de 60 anos tem ronco. Então, você vê, 50% dos homens acima de 60 anos têm problema de ronco. Foi um estudo lá do Reino Unido. Então, aqui é meio subestimado, mas é um problema mais comum do que a gente imagina. Nós temos perguntas, doutora Liz, do telespectador. A telespectadora Sônia diz o seguinte: tenho problemas com ronco. Quero saber se o aparelho ou o molde que o dentista faz ajuda a melhorar o ronco e qual o aparelho correto para o ronco, sem ser aquele que é muito feio e tampa tudo, tipo uma máscara. Daí precisa avaliar que cada caso é um caso. Geralmente problemas odontológicos ou quando a pessoa tem uma alteração de mordida, de oclusão, o queixinho mais para trás, existem aparelhos intraorais que você faz até para puxar a base da língua, para puxar essa parte mais para frente, anteriorizar e facilitar a passagem do ar aqui nessa região. O CPAP, que é aquele outro aparelho que ela comentou, que é a máscara de pressão positiva, ele também é indicado em alguns outros casos. Até que os novos modelos agora estão mais... Não, mas eu digo horrível que parece que sufoca, né? Não, eles estão mais, vamos dizer assim, delicados. Não é tanto aquela máscara tão grande, tem alguns que ficam mais localizados na região do nariz em si, mas é aquilo, cada caso é um caso, né? Tem casos que a prótese intraoral resolve, tem casos que a indicação é o CPAP, tem casos que é cirurgia, onde tá vindo esse tem casos que exatamente, é perda de peso, higiene do sono, então é todo um... Eu ouvi dizer que aqui vai criando uma película em alguns casos que pode prejudicar o coração por causa do ronco. Isso, não sei se na isso verdade procede. É que aumenta muito a pressão intratorácica, quando você tem apneia, daí a gente já vai do ronco, que é o barulho, para aqueles casos que a pessoa para de respirar, daquela sensação de sufocação, que daí é a apneia do sono. Esses casos aumentam muito a pressão intratorácica, a pessoa pode ter picos de pressão, inclusive aumenta em 4 vezes a chance de ter um infarto agudo do miocárdio, mesmo sem ter nenhum problema de saúde outro. Sério? Então, Olha isso que é importante a gente ver se é um ronco simples, que só incomoda. Eu tenho 1000 perguntas ainda para fazer. E tem os telespectadores. A telespectadora Marilu diz o seguinte: eu nunca ronquei e agora eu ronco muito. O que posso fazer para melhorar isso?
Bom, tem que ver a questão da higiene do sono, né? Se mudou alguma coisa da rotina dela, se é só postural, se isso é todo dia, ou os dias que ela está mais cansada, com resfriado. Mas o ideal é sempre fazer uma avaliação médica completa. Existem exames, tanto da nasofibroscopia, que você avalia com uma microcâmera a questão do nariz. Existe uma manobra que a gente faz, que é a manobra de Miller, que a gente meio que simula o ronco. E existe também a polissonografia, que é o estudo do sono. Daí ela já pode ser feito tanto domiciliar quanto no laboratório do sono, na clínica. Sim. E ela faz toda essa avaliação para ver se é um ronco simples, exatamente. Se cai o oxigênio, se aumenta a pressão cardíaca, o batimento cardíaco. Então é bem importante ter essa avaliação mais objetiva, porque às vezes nem sempre o ronco que faz muito barulho é o pior. Né? Muito barulho por nada, nem sempre o ronco mais alto quer dizer que é o mais problemático. Então, por isso que é importante estar avaliando. Por exemplo, o meu filho pequenino, né? Ele não ronca nunca, igual a mim, dorme bem silencioso. Ele começou a roncar, depois foi identificado aquela infecção que ele teve aqui atrás, na faringe, né? O abscesso retofaríngeo. Então, agora eu fiquei muito mais ligada com relação ao ronco, porque para mim era, começou a roncar, mas eu vi que aquilo era uma indicação de que algo estava mudando. Ou seja, se eu nunca ronco e começo a roncar, pode ser um problema. É um sinal, né? Ele não é o problema, claro. Ele é um sinal. Então é importante a gente ir atrás. Alguma coisa está mudando. Para voltar a dormir tranquilamente, sem ronco, nem sempre pode ser alguma coisa grave, mas às vezes. Com certeza. Uma criança de 3 anos, estão perguntando aqui os telespectadores, é comum roncar? Em criança, o mais comum é aquele aumento da carne esponjosa, que é adenoide, que fica localizada aqui posterior, ou das amígdalas. É o mais comum em criança. E tem as crianças que têm alguma síndrome, paralisia cerebral, próprio síndrome de Down, que tem uma hipotonia, e já são questões musculares, que já tende a dormir com a boca aberta, babar, tem a questão da língua, está um pouco mais posicionada num local que atrapalha. Então, como eu falei, é uma série de coisas, são muitos detalhes, na verdade, que a gente precisa ver. E a qualidade, né? Se você dorme bem, respira bem, você tem um sono reparador. Se você ronca e respira mal, qualidade do teu sono, você tem sonolência durante o dia, dor de cabeça, concentração, irritabilidade, porque você gasta muita energia. Só para ter uma ideia, respirando pelo nariz, são 2% de energia. Quando você respira pela boca, você gasta 30% dessa energia. Então, realmente é importante, né? Não é questão só do ronco, mas dormir bem ajuda no metabolismo, inclusive dos hormônios e tudo também. Temos uma pergunta no WhatsApp, vamos ver ali na tela. A telespectadora diz o seguinte, é o Juan. Tenho 23 anos e ronco muito alto. Chego a acordar com o meu próprio ronco. Ou seja, isso poderá indicar alguma coisa? Exatamente. Mas, como eu falei, nem sempre o ronco mais alto quer dizer que é o de maior gravidade. Mas, às vezes, a gente vê do quarto, a pessoa escuta o ronco na sala, chega a tremer, fala, parece um motor, né? Então, claramente, tem que ver o que está acontecendo. Então, agora, entrando na pergunta do Juan, eu vou fazer uma pergunta para ele e para todo mundo que está em casa. Quando é que a pessoa ou o familiar que está ouvindo, porque normalmente a própria pessoa só acorda com o próprio ronco, quando é que a pessoa deve dizer, olha, é o seguinte, precisamos ir ao médico? Quando esse ronco é frequente, quer dizer, uma vez ou outra você tem ronco, como eu falei, dependendo da situação é possível. Mas é uma coisa semanal, todo dia, independe se é verão, se é inverno, você não consegue associar alguma questão, como eu falei, de cansaço, de alimentação, de uso de álcool, alguma coisa assim, é importante verificar. Mas principalmente se é uma coisa que é habitual, quer dizer, está roncando sempre, todos os dias, toda semana, ou está piorando, ou você vem notando não só o ronco, mas esse sono não reparador, como eu falei, isso é importante daí estar investigando. Sim, para ver realmente de onde vem. E é possível ou tem casos que não tem? Olha, atualmente tem bastante tecnologia, como a gente consegue ter dados mais objetivos com os exames, eu posso dizer que a maior parte dos casos realmente se resolve. Né? Nem sempre, como eu falei, é um fator só. Rinite, as alergias, é sazonal, que é uma piora, né? Questão do peso, sedentarismo, né? Questão, tudo que faz bem para o teu corpo. Quando que a pessoa vai imaginar que o roncar tem a ver com o peso, né? Muitas vezes até a cirurgia do estômago, a bariátrica que eles falam, já a pessoa, ou perder 5, 6, 8 quilos, já, olha, o ronco sumiu. Só a sobrecarga que tinha de peso já resolve. Tem a telespectadora, diz o quê, Sheila? Qual telespectadora? Ah, olha ali, ó. Eu ronco tanto que meu marido tem vontade de me dar o divórcio. Isso é engraçado, mas a gente sabe que acontece, né, doutora Alice? Tenho certeza que alguém já chegou no teu consultório falando assim, arruma esse ronco ou eu vou embora dessa muitas casa. vezes vem com a esposa, ele fala, não, o problema não é meu, a queixa é dela, eu não ronco e tudo. E realmente dá briga, como eu falei, de me botar no sofá, de falar, enquanto ele não melhorar isso, eu não consigo dormir, tá me atrapalhando, é um problema social, acaba sendo um problema social. E quem vai para consulta, é legal levar alguém que ouve ele roncando ou não? Às vezes eles
até gravam, levam no celular a pessoa roncando, a apneia, né? Faz aquelas pausas que assusta muito quem está do lado. A pessoa fala, não, eu fico sacudindo porque dá a impressão que ele vai se sufocar, parece que vai morrer e assusta mesmo quem está do lado, né? E ajuda a gravar para levar ou não? Ajuda. Em alguns casos a gente consegue ver se tem alguns outros sinais aqui de tiragem, que a gente chama da musculatura mesmo, ou se um ronco é mais nasal, né, que o som é diferente, ou se é mais de garganta, de sufocação. Entendi. Então ajuda até para provar a pessoa, para mostrar, olha, você ronca e vamos atrás para melhorar isso, né? Que a gente leva muito na brincadeira, mas realmente é um problema sério. Obrigada, doutora Alice, por estar com a gente, tá? Você ronca, doutora Alice? Olha, geralmente não, mas uma vez ou outra eu já me peguei ali dando uma babadinha no travesseiro, quando a gente está mais cansada, mas é verdade, que atire a primeira pedra, né? Obrigada, seja sempre bem-vinda.